Fala pessoal, 17/4 hoje. Vamos lá, mais um dia para fechamento de mercado aqui, né? A nossa visão do que aconteceu hoje e de onde foi nossa entrada, certo? Se você olhar aqui exatamente onde está aqui, ó, o início dessa linha fúcsia aqui, mais, né, conhecido aí como rosa. Se você olhar embaixo, se deu às 10h30, que é a abertura do mercado lá fora, certo? É, Olhando, embasado no MACD, né? Se você olhar aqui, ó, na mesma direção, você pode ver que o MACD está abaixo do eixo, né? Que é o 0, 0 aqui, ó, certo? Está abaixo, ele está aqui, ó, trabalhando na região abaixo do eixo, certo? Então, se a gente fosse olhar aqui, se fôssemos ser imediatista, a gente vai notar que deu entrada aqui, né? Já que nosso parâmetro de entrada seria stop de 30 pontos, né? Que com o contrato dá aqui $60. Deixa eu tentar parar exatamente aqui. Tá bom aqui, certo? Então teria dado a nossa entrada logo aqui, certo? Na abertura do mercado. Porém, a abertura é um pouco, né, às vezes imprecisa. É arriscado você entrar logo de cara, né? Se estivéssemos usando aqui Fibonacci, vamos ver aqui onde ele foi. Olha, olha que coisa linda. Tem gente que fala que Fibonacci não funciona. A entrada se daria aqui. Você poderia botar seu alvo onde? Aqui, ó, 50% de Fibo. Olha como ele bateu e deu uma recuada, certo? Se a gente puxar o Fibo aqui daquele topo até esse fundo também, você vai ver que ele voltou exatamente aqui nas regiões de 50. Não chegou a tocar lá, né? Mas chegou próximo, ok? Mas beleza. Então, visto que estava muito em cima da abertura, nós decidimos não entrar aqui, certo? Nós esperamos o mercado fazer o trabalho dele. E ok, ele abriu, veio, corrigiu, veio, corrigiu, voltou lá na abertura, certo? Então, quando ele bateu, veio aqui na região da abertura, né? Foi nas 10h30 aqui, e fez essa estrutura para baixo, aí nós já ficamos antenados no que ele poderia fazer, que seria nos dar, né, uma venda, certo? Então nós fizemos o que? Nós esperamos ele fazer esse trabalho aqui. Se pegarmos, né, o risco e recompensa aqui, risco e retorno, aqui ele não deu nossa entrada, aqui também não, tá vendo? Ó? Você pode ver que ficou maior, certo? O stop ficaria aqui em cima, então ficou mais do que o nosso combinado aqui, que é o operacional, que é $60, certo? Que dá 30 pontos. Então ele veio novamente testar essas regiões, né? Como ele abriu muito, como ele abriu muito, depois que ele bateu nesse topo, ele abriu muito, ele demorou a voltar nessas regiões, a gente não entra de cara, tá? A gente espera ele fazer uma correção novamente, vir abaixo e fazer novamente uma correção para aí a gente poder entrar, certo? Então nossa entrada se deu exatamente aqui, ó. Vou mostrar para vocês aonde que eu entrei. Eu entrei exatamente vendido aqui, certo? Com o meu stop aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês onde foi os nossos alvos, certo? Porque ele já tinha feito isso aqui, ó. Ele já tinha vindo retestar essas regiões, tentou subir acima, encontrou a média de 200 e a média de 20, veio abaixo novamente. Quando ele fez esse micro pullback aqui, nós entramos vendido, certo? Então nós vendemos aqui, né? Vendemos aqui. Nossa parcial deu mais ou menos aqui nessas regiões,
que é 35%, 35 pontos, né, como vocês sabem. E alvo final poderia ser aqui no 140, mas eu saí no 140, tá? Mas vamos ver Fibonacci, o que ele nos deu. Ó, deu exatamente, ó, nosso risco retorno se deu aqui, exatamente aonde? 61.8 de Fibo. Aqui, ó, certo? Exatamente em cima, fielmente, certo, pessoal? Então a nossa entrada foi essa aí, nosso operacional do dia aí, nossa visão, certo? Opa, nós entramos vendidos, rapaz, nós entramos vendidos aqui com o nosso stop acima desse topinho. Você poderia botar o stop aqui também, que não está errado, né? Só que como ele deu essa tentativa de voltar para cima e não conseguiu e veio abaixo. E outra coisa importante aqui, pessoal, quanto menos pavio, tá? Quanto menos pavio ele deixar nesse ponto de largada aqui, melhor, tá vendo? Você pode ver que esse candle verde aqui de comprador, ele deu pouco pavio aqui, ó. Tá vendo, ó? Pouco pavio. Quando dá muito pavio, aí, ó, tipo aqui, ó, tá vendo? Aqui já não faria essa entrada. Tá vendo? Porque olha quanto pavio que ele deixou aqui, ó. Entendeu? Então é muito arriscado. Então, quanto menos pavio ele der, igual nessa situação aqui, é mais confiável, tá? E quando vem, ele vem para romper. Ele pagou os 35% aqui, os 35 pontos aqui, vamos ver? Ele pagou aqui, vamos ver aqui. Opa, não chegou a dar não. Tá? Não chegou a dar não. Ele deu os 35 pontos aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, né? Só que depois que ele deu a largada aqui, ele tentou voltar, mas nosso stop estava aqui, então não foi acionado nosso stop, certo? Nosso stop estava bem protegido aqui. Você pode ver que ele veio até aqui nessa região. Aqui, sempre esqueço. Veio aqui nessa região e veio para baixo novamente. Aqui você poderia, como já tinha entrado, né, aqui, se você quisesse, uma vez que sua entrada foi aqui, quando ele tentou fazer isso, não deu, não conseguiu subir e veio abaixo, você poderia adicionar contrato aqui. Por quê? Você poderia arrastar o seu stop que estava aqui para cá, tá? Ou para aqui, ou até mesmo aqui, né? O seu critério. Depende do seu gerenciamento de risco. Alguns são mais arrojados, né? Arriscam mais, outros são um pouco mais cautelosos, não está errado, né? Então você poderia colocar aqui, certo? E sua entrada, provavelmente sua largada que estava aqui teria descido aqui para essa região, certo? Porque você teria adicionado o contrato aqui, seu stop ficaria aqui mais ou menos, seu ponto de entrada ficaria aqui mais ou menos, e o seu stop poderia ficar aqui tranquilamente, certo? E aí veio e pagou, né, 35 pontos aqui e 70 pontos aqui, certo? Tranquilamente. Para você que entrou com um contrato apenas, você teria saído aqui com 140 dólares, tá? Que é um bom ganho. Vou tentar tirar de trás aqui. Vou botar aqui. Tá vendo? Você teria saído com esses 140 dólares no bolso, certo? Então esse, pessoal, foi nossa visão, né? Nosso gatilho que nós superamos nessa quinta-feira, 17/4, certo? Você pode ver que depois que o mercado bateu aqui na nossa região de alvo, ele começou a trabalhar para cima e deu essa lateralizada aqui que ficou muito ruim de se operar depois né? Porque se você olhar,
se pegarmos aqui a nossa ferramenta, né? Ó, aqui ele deu gatilho, mas não pagou, tá vendo? Pagou 35 pontos, mas não veio no 140, no 70 pontos, certo? Vamos procurar aqui se teve mais algum. Ó, aqui não deu, tá vendo? Ó, ficou pouca coisa, né? Pouca coisa aqui, mas se você olhar, ó, quer ver? Vou botar aqui, ó, pouca coisa, mas não pagou lá, entendeu? Então, se você olhar também, por que que não fez isso? Se você notar, a nossa média de 200, ela tá flat, certo? Ela tá flat, ela não tá nem subindo nem descendo, ela tá de lado, tá? É aceitável, né, visto que era véspera de feriado, né, amanhã é feriado, então aceitável. Então essa aí é a nossa visão, né, de mercado, o que nós fizemos hoje, certo? Só reforçando, então nós centramos aqui com nossos alvos em 35 e 70%. Por quê? Porque o mercado abriu aqui, caiu, né? Abriu aqui, caiu, tentou subir, quando encontrou a região de abertura, ele veio abaixo novamente, montando essas estruturas, certo? Então nós pegamos exatamente aqui onde foi que ele testou esse fundo, tentou ir acima, não deu, voltou para baixo. Não dava para entrar antes porque, ó, o stop ficava a mais do que 30 pontos, certo? Então a nossa visão do mercado hoje. Então quando ele fez isso aqui, né, poderia também, quem não entrou aqui, poderia também ter entrado aqui, que não ficava ruim, ó, você ia ter um stop aí de 68 pontos, né? Não estava ruim também, certo, pessoal? Então essa é a visão de hoje, 17/4, tá? Para você aí ir pegando mais ou menos o gatilho, o gancho, né, de como é operacional, tá? Entramos vendidos aqui, uma vez que o preço encontrou resistência na abertura, na linha de abertura, na média de 200, na média de 20, veio abaixo com o MACD abaixo do eixo, abaixo de zero, certo? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço. Qualquer dúvida, nós estamos aí às ordens para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Bom feriado a todos.